Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Diana Santos e eu estou atuando na Escola Superior do Ministério Público da União como assessora de planejamento estratégico, monitoramento e desenvolvimento organizacional. E o vídeo de hoje é justamente para falar sobre estratégia. Estratégia, planejamento estratégico, é um assunto que a gente ouve muito falar nas organizações. Se trata de um caminho, de uma estrada, de um direcionamento, né? É uma ação intencional que a gente faz buscando resultados muito específicos, né, com muito propósito. A partir daí, a gente poder construir um guia de ações, o que será feito em determinado período. Nas organizações, esse termo é muito bem conhecido, planejamento estratégico. Mas quando a gente fala de instituições de ensino superior, o termo é diferente. A gente tem o chamado PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. E aqui na escola superior, sendo uma escola de governo, não poderia ser diferente. Temos então o nosso PDI, que tem uma vigência de 5 anos, né? É uma norma que é estabelecida pelo MEC, onde a gente faz esse planejamento durante esse período. Mas 5 anos é bastante tempo, e a gente já tem uma previsão de que isso precisa ser revisado, isso precisa ser alterado, precisa ser construído ao longo do tempo, justamente para a gente poder atender todas as mudanças que eventualmente podem acontecer, que a gente não consegue prever desde agora. Esse ciclo de desenvolvimento do PDI, ele começa bem antes, né? A gente olha para o PDI anterior, para tudo que foi construído, tudo que foi planejado anteriormente, e a gente vai trabalhar no sentido de incrementar, né? A gente aprende com o que foi feito, traz as pessoas para poder colaborar e cria um novo documento, uma nova estratégia, um novo olhar para um novo ciclo. Esse ano, em 2025, em janeiro, ele entrou em o funcionamento, né? A gente começou em vigência. Ele teve toda uma construção no ano anterior, justamente para poder valer a partir do ano seguinte. E ele está previsto para durar aí até 2029, quando termina o ciclo, e na verdade a gente reinicia um novo ciclo, nesse sentido de estar sempre construindo. Esse documento é um documento que não é exclusivo de uma área específica da escola. A construção dele participou aí de muitas oficinas, de muitas conversas, de muitas tratativas, para ter realmente uma visão colaborativa de várias pessoas, desde a alta administração até o corpo técnico da escola. E isso a gente vê refletido no próprio documento. Então, temos aqui, por exemplo, um esqueminha aqui onde a gente está mostrando a missão da escola. A missão é algo que vem lá da lei, bem antiga, né, de 1998, quando a escola foi criada. Então, lá já está escrito o que a escola precisa fazer. Ela precisa promover a formação continuada. Para quem? Para os membros e servidores do Ministério Público da União. Mas nem por isso a gente deixa de fazer uma revisão. E para este documento, para este momento atual, considerou-se importante colocar algumas observações. Por exemplo, a questão da educação diversa, inclusiva, e a conexão com as necessidades atuais. Então, esse tipo de texto, ele traz uma visão de várias pessoas, né? A visão, por outro lado, já é o momento onde a gente olha para o futuro, o que a gente espera da escola, né? Qual é o nosso sonho, como a gente enxerga a escola ali no momento futuro. E nesse ponto, é bastante interessante que as palavrinhas-chaves aí foram um ponto central de encontro e integração do Ministério Público da União. É esse local onde todos os ramos se conectam. Então, o Ministério Público da União é algo que a gente entende, né, que a gente às vezes fica até assim, é muito abstrato, onde que é a sede do Ministério Público da União, né, onde que isso se concretiza de verdade. Isso foi muito falado e conversado nos grupos, enquanto a gente estava fazendo essa construção, e isso acabou vindo aqui para a visão da escola. Então, a visão da escola é que ela pode ser este local, né, inclusive físico, de ponto de encontro de todos os ramos do Ministério Público da União. Para além disso,
foram construídos os valores. Então, a cada ciclo, a gente faz uma revisão, para aquela administração, para as pessoas, corpo técnico, para o momento atual, né, do mundo, o que que faz sentido, o que que vai nos guiar, o que a gente vai observar para cada ação, para cada coisa que for feita aqui dentro da escola. Então, a gente tem aí a eficiência, a cooperação, a ética, a inovação, a transparência e a excelência como sendo os valores que a escola mais preza. Não significa que outras coisas não são importantes, mas essas foram as que foram levantadas aí durante esse trabalho com esse grupo. E um outro resultado muito importante, muito interessante, foi a criação do slogan, pouquíssimas palavras que resumem o propósito da escola, aprimorando saberes e fortalecendo direitos. Então, é isso que resume o que a escola pretende fazer, o que a escola pretende entregar, o que é mais importante, a atuação finalística dessa instituição. Dentro disso, a gente tem também uma questão de ter um desdobramento, né. Trabalhar com o planejamento estratégico é algo bastante denso, né, a gente tem muitas informações que precisam ser compiladas, para fazer isso de uma forma que seja mais tátil, uma forma que seja mais fácil das pessoas compreenderem e absorverem, a gente faz algumas subdivisões. E a primeira delas são as perspectivas. Nós temos 3 perspectivas dentro do nosso PDI, nosso planejamento estratégico: a perspectiva da educação, a perspectiva da gestão e a perspectiva da disseminação do conhecimento. Dentro dessa primeira perspectiva da educação, é o nosso olhar para a atuação finalística da escola. Então, nós temos 3 eixos principais: o eixo do ensino, o eixo da pesquisa e o eixo da extensão. E a gente faz isso para tentar dar essa organização. Se a gente atira para muitos lados, se a gente promove muitos caminhos e coloca muitos objetivos, fica difícil da gente ter foco e conseguir, de fato, alcançar toda aquela missão, que é a nossa obrigação, que a gente precisa fazer, e alcançar aquela visão que foi proposta. É importante a gente ter esse olhar de que tudo se conecta. Então, desde o começo, quando a gente propõe o que que é a visão, o que é a missão, quais são os valores da escola, tudo isso precisa se comunicar até a gente chegar lá no finalzinho, nas ações. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, onde a gente vai explicar com bastante detalhes aí para vocês sobre os objetivos. Nesse momento, o que é importante é vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso planejamento estratégico e entender que ele começa com isso, com essas 3 subdivisões. Então, nessa segunda perspectiva, a perspectiva da gestão, é onde a gente vai falar na otimização de recursos e dos processos, é onde a gente se preocupa ali com o bem-estar físico, mental dos servidores, dos docentes, dos discentes. É, é onde a gente entende que, para fazer uma boa entrega finalística, a gente precisa se preocupar com as pessoas e com os processos. E olhando sempre para os nossos valores, isso sempre estando feito com excelência, com inovação, de uma forma eficiente, dentre outros. E, por fim, a gente tem a perspectiva da disseminação do conhecimento, que é justamente onde a gente tem a divulgação do conhecimento produzido na escola, né, tornando todos esses saberes acessíveis tanto à sociedade quanto ao MPU e reforçando todo esse impacto institucional. Então, essas são as 3 perspectivas que nós temos dentro do nosso PDI. E tudo isso se junta nessa telinha que vocês estão vendo, que é o chamado mapa estratégico. O mapa estratégico, pessoal, é onde a gente encontra em uma tela só a nossa estratégia. A gente encontra a nossa missão, por que estamos aqui, para que servimos. A gente encontra a nossa visão, aonde a gente quer chegar, o que que é importante para a nossa instituição. Nós encontramos os nossos valores, né, sempre à vista, para a gente poder ter em mente tudo que eu for fazer. Eu preciso ter um olhar para a inovação, para a eficiência, para a ética, para a transparência, para a cooperação, para a excelência. A gente encontra cada uma das nossas perspectivas e, mais detalhadamente, a gente tem aí os nossos vários objetivos estratégicos. E aqui no centro, que resume tudo, nosso slogan: aprimorando saberes e fortalecendo direitos. Então, esse é a gente poderia até dizer que é a estratégia em uma página só, um grande resumo
onde a gente consegue trazer todas as informações que são mais importantes nesse grande tema. E é isso. A gente convida vocês, então, a conhecer um pouco mais dos objetivos estratégicos. Eu e Dione, que é a minha colega de trabalho, estamos gravando uma série de vídeos para poder explicar e tentar fazer um pouco mais, de uma forma mais acessível, todo esse conhecimento que é importantíssimo e que foi construído de uma forma muito colaborativa e com muitas mãos. E agora a gente precisa, de fato, conhecer e ligar isso com o nosso dia a dia. Então, deixo aí a chamada para vocês de conhecerem e assistir os próximos vídeos e também de acessar a nossa página. Lá no portal da escola, você vai poder encontrar todas essas informações com bastante detalhe. O próprio PDI na íntegra, o nosso mapa estratégico, entre outras informações que são bastante relevantes para